De volta ao vivo, nosso programa para você de casa. Meus amigos, você às vezes pode falar assim, Ferreira, eu tenho descendência italiana, mas eu moro aqui no Brasil. Eu tenho descendência portuguesa, mas eu moro no Brasil. Quais são as vantagens, os benefícios em se obter a dupla cidadania? Ela grava os recadinhos, as perguntas que vocês mandam e respondem. Hoje ela está aqui ao vivo para conversar com você de casa, a nossa advogada de imigração, doutora Joana Gonzalez. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada, agradeço mais uma vez estar aqui. Ô, doutora, fala pra gente, qual é o benefício, antes de se falar do benefício de se obter a dupla cidadania, o que é o direito imigratório? Bom, o direito imigratório, a gente trabalha com vistos e dupla cidadania. Tá. É a possibilidade de um cidadão, nós brasileiros, tirarmos uma segunda cidadania. Que no caso desculpa, pode continuar. Ser um cidadão europeu, por exemplo. É assim, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, eu vim lá da Itália, eu vim de Portugal. Essa pessoa é o tipo de pessoa que poderia obter a dupla cidadania. A sua descendência veio de lá. Exatamente. Legal. Geralmente nós trabalhamos com estrangeiros, com brasileiros que têm ascendência estrangeira. Legal. E aqui na nossa região temos uma grande quantidade, uma parcela bem grande da comunidade que é descendente de portugueses ou de italianos. Sabe que eu não sei qual que é a minha descendência, Nirton, se eu sou italiano, se eu sou São Carlino, eu não sei. Vou procurar para ver a dupla cidadania. E aí o que acontece? Qual que é a vantagem em se obter a dupla cidadania, doutora? Bom, a primeira vantagem é ter o direito de ir e vir sem precisar de visto. Uma vez que você é cidadão de um país europeu, você tem entrada, desde que você tenha um passaporte, claro, você tem a entrada de livre acesso naquele país ou qualquer outro da comunidade europeia. É isso que eu ia perguntar. Isso vale só para a comunidade europeia ou, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que funciona essa dupla cidadania para eles lá, doutora? O que acontece? A comunidade europeia tem um acordo, um tratado com os Estados Unidos e Canadá que isenta a necessidade desse visto de turismo que nós brasileiros precisaríamos para entrar. Então, uma vez que você tem uma cidadania portuguesa ou italiana, seja um membro da comunidade europeia, você tem uma isenção de visto para os Estados Unidos e Canadá. E muitos clientes procuram a cidadania por conta dessa facilidade. E isso acaba trazendo aquela praticidade, não, doutora Joana? A questão de você, por exemplo, ter que tirar visto, fazer todo aquele processo para você poder viajar, ter toda a tranquilidade para você se descansar, distrair. Às vezes você acaba perdendo e se você tem a dupla cidadania, isso acaba facilitando, não? Com certeza, até porque nós brasileiros temos acesso à comunidade europeia pelo prazo máximo de 90 dias. Alguns países permitem renovação por mais 90, mas a grande maioria não. E uma vez que você é um cidadão da comunidade europeia, você não tem essa restrição de tempo estando naquele país. É demorado para fazer isso, doutora? Para fazer todo esse procedimento? Como é que é, assim? Sem nos desanimar, por favor. Depende. Né? Cada país existe uma legislação específica. Né? Vamos falar em Portugal, aí um processo de cidadania gira em torno de 1 ano e meio a 3 anos. Né? E os processos italianos, aí temos algumas observações para ser feita aí. Um processo judicial, isso é muito bacana, Matheus, porque antigamente não se podia fazer o processo italiano de forma judicial. Era apenas de forma administrativa via consulado. E Entendi. o que acontece? Hoje, o consulado está demorando em torno de 10 anos para conceder uma cidadania italiana. Então, a gente tem esse déficit de tempo. E o que acontece? Com isso, foi deferida uma legislação constitucional na Itália permitindo a concessão da cidadania via judicial. Então, os processos via judicial giram em torno aí de 1 ano e meio a 2 anos também. Doutora, se você for pôr na ponta do lápis, isso é como se você fosse fazer uma viagem. Hoje, se você fosse viajar para fora, não, Antônia, você iria se programar com um certo tempo. Você não vai falar assim, amanhã eu vou para Portugal. Não é daqui a esquina. Então, você vai se programar. Então, que tal, ao invés de você se programar em fazer a viagem unicamente, você se programa para fazer a dupla cidadania? Aí você vai ter mais praticidade também, não? Com certeza, até porque qualquer ato migratório aí depende de um bom planejamento. Boa. Montar um processo aí, a gente vê muitos casos que as pessoas saem daqui e vão tentar a vida lá fora, sem dinheiro, sem trabalho, sem visto, sem estar legalizado, e isso acaba nos noticiários que a gente vê depois de deportação ou propriamente expulsão do país. Tá aí, gente. Essa é a nossa advogada, a doutora Joana Gonzalez, ao vivo em nosso programa. Se você de casa tem dúvida com relação ao direito
direito imigratório, dupla cidadania e afins nesta questão, mande para o nosso programa a sua mensagem, porque a doutora está aqui, ela responde para vocês de casa, tá certo? Doutora, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Aliás, eu vou até estender aqui um convite, assim como eu fiz com a Antônia, nesta próxima terça-feira, dia 18, se Deus quiser, dia 18. Nesta terça-feira, dia 18, lá no BNI, que também está sempre aqui com o nosso programa, você que é empresário, empreendedor, quer empreender, fazer o seu negócio acontecer, visite a reunião BNI, porque tanto a Antônia do Projeto Coração, como a doutora Joana Gonzalez, vai estar apresentando um pouco mais dos seus respectivos temas, com um pouco mais de tempo, e além de você conhecer um pouco mais desses assuntos, você pode fazer um bom negócio, tá certo? BNI Innovation no Instagram. Acesse.